O próximo trabalho será apresentado pelo professor Fúvio Flores. O professor Fúvio é doutor e mestre em estudos linguísticos e literários pela Faculdade de Filosofias e Letras e Ciências Humanas da USP, professor associado do curso de Artes Visuais da Universidade do Vale de São Francisco. Eu agradeço a participação do professor Fúvio. Bom dia, professora Alessandra. Bom dia a todas as pessoas presentes. Vejo que há bastante alunos e alunas aí. Muito prazeroso ver isso. Quero também cumprimentar as pessoas que estão comigo na sessão. A professora Adriana, professor Igor, professor Matheus e professora Didier Denardi, que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente. Conheci no Paraná. É um prazer revê-la e daqui a pouco ver sua apresentação aqui. Então, vou iniciar já com a apresentação da tela. E esse trabalho é uma experiência, como eu intitulei. Né? Ele não é um trabalho que eu estou, como que eu posso dizer, desenvolvendo há muito tempo. Ele começou com a experiência na pandemia. Então, vamos começar, eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu quero contextualizar a disciplina. Esse trabalho que eu vou apresentar aqui, essa contextualização, é referente à disciplina Teorias da Imagem. É uma disciplina do curso de licenciatura em Artes Visuais, do qual eu sou docente. Ela é uma disciplina com carga horária de 60 horas, então é uma disciplina típica da graduação. Ela é uma disciplina teórica, ela não envolve, no curso de Artes Visuais nós temos uma carga de disciplinas práticas que os alunos aprendem pintura, fotografia, vídeo, cerâmica, desenho e outras artes, mas essa ela é teórica e ela faz parte do conjunto de disciplinas obrigatórias. O semestre ideal de cursá-la é o 7º semestre, já no 4º ano do curso. O curso tem hoje 5 anos. Então, foi com essa disciplina que eu desenvolvi o relato dessa experiência para passar para vocês aqui hoje. Bem, o meu relato é sobre uso de videoaula. Como que a videoaula ela pode se inserir no contexto do ensino remoto. Então, a primeira pergunta que eu fiz a videoaula é uma necessidade real, sendo que há a possibilidade de encontro síncrono? Então, isso era um primeiro ponto. Percebi que sim, porque eu havia lecionado essa disciplina presencialmente também antes. E eu já tinha algumas informações sobre conteúdo que me deram a ideia de que seria interessante criar uma espécie de conteúdo mediador para os alunos. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Segundo ponto, além da necessidade, era a viabilidade. Como produzir uma videoaula? Porque no momento em que a gente faz aula síncrona, todo mundo liga as suas câmeras, a gente se vê e a aula acontece um pouco parecida com uma aula presencial, com todas as diferenças, mas ainda assim há momentos ou aspectos de similaridade. Agora, uma videoaula requereria algum tipo de produção, de condensamento, né, de condensação, de uma apropriação de técnica. Então, isso tinha um ponto. Como que eu vou produzir essa videoaula? Uma outra questão era como fazer uma articulação interessante entre a videoaula e o restante do conteúdo da disciplina. E também eu vou apresentar uma pequena comparação em relação ao tempo de duração das videoaulas em 2 semestres diferentes. Um semestre que foi 2020.3, que foi lecionado o ano passado, e o semestre 2020.1, que está sendo lecionado este ano aqui na universidade. Então, aqui na Univasf, nós estamos com um calendário um pouco atrasado devido às questões da pandemia. Eu acho que isso aconteceu com várias universidades. Então, 2020.3, ele foi um semestre, de certa forma, extra. Ele é chamado de suplementar. E este ano nós começamos o semestre 2020.1. Então, daqui a pouco talvez isso fique mais claro. Eu vou retomar isso daqui a pouquinho. Bem, começar falando da necessidade, né? Qual era a necessidade dessas videoaulas? Eu elenquei aqui 6 pontos que eu acho que são importantes.
O primeiro é o livro base da disciplina, né? É um livro chamado A Imagem, de um autor francês de nome Jacomon. E esse livro é muito denso, esse livro tem uma multiplicidade de aspectos, mas ele é o livro, na minha opinião, mais importante para se ler com alunos de graduação, quando o assunto é teorias da imagem. Então, ele se tornou um livro indispensável, incontornável, mas ele, por ter essa densidade, essa multiplicidade de aspectos, ele não poderia ser apenas lido para depois nós cairmos numa aula síncrona e discutir. Precisava ter alguma mediação, algum tipo de facilitação entre um momento e outro, né? E isso acontece porque isso já foi algo que eu percebi durante as aulas presenciais, né, na época em que nós tínhamos aulas presenciais, e isso tem relação com a leitura dos alunos, né? O livro tem uma grande quantidade de referências a muitos aspectos sociológicos, históricos, culturais, psicanalíticos, e muitas referências também a nomes de filmes, de quadros, de obras fotográficas, e por aí vai. Então, precisava de uma facilitação nesse sentido, né? Outra questão é de tempo, é a dificuldade dos discentes, sempre relatada, de que é difícil conseguir ler os textos inteiros, às vezes dá para ler só metade, alguns bravamente conseguem ler inteiros, é sempre bom dizer isso, mas há sempre os relatos de pessoas que não conseguem ler inteiro, e também daqueles que leem e não entendem muito do conteúdo, ou entendem quase nada do conteúdo. Então, isso tem relação com o tempo, porque, em geral, os alunos têm tempo de ler o texto uma vez, né? Reler é algo muito específico de um grupo pequeno. Poucos alunos têm tempo de ler e depois reler. Então, esse foi outro aspecto da necessidade da videoaula. O seguinte é a disciplina, a própria característica da disciplina. É uma disciplina obrigatória, mas que ela não tem pré-requisito. Ela não está associada diretamente a nenhuma disciplina que veio antes. Então, isso faz com que esse conteúdo se torne, de certa forma, novo, né? Embora eles ouçam e leiam sobre imagem durante todos os semestres anteriores, eles não leem sobre isso e não discutem de uma perspectiva da teoria da imagem, ou das teorias da imagem. Então, eu achei também que isso era um ponto que justificava ter uma videoaula conosco, né, presente no curso. Um outro aspecto é a oportunidade, porque isso está sendo um diferencial no ensino, durante esse período de ensino remoto aqui no curso de artes visuais. Por hora, eu sou o único professor, o único docente que está realizando essas videoaulas, e para mim tem sido uma experiência nova, que aí eu já relaciono com o ponto número 6, que nós estamos numa pandemia, então, com todas as dificuldades que uma pandemia traz, ela também traz a possibilidade de arriscar novas formas. E eu entrei muito nesse jogo de, bom, vamos arriscar para ver o que acontece. Se não der certo, não faço mais. E tem sido assim desde o semestre passado. O semestre 2020.3 do ano real de 2020. Bem, aí eu vou falar agora das questões de viabilidade, né? Havia uma questão de produção, como tornar essas videoaulas possíveis. Então, eu coloquei aqui 3 pontos. Primeiro é o computador, né? Que tipo de computador que eu uso? É um computador funcional, não é um computador sequer novo, mas ele funciona para esse tipo de videoaula. Ele suporta as condições técnicas que uma gravação exige. Isso aconteceu tanto ano passado e este ano, que é o semestre de 2020.1, que nós estamos repondo do ano passado. Eu uso o mesmo computador e tem sido bom, né? Não é excelente, mas tem sido bom, tem sido funcional, então tem dado para cumprir as metas. Segunda questão era o programa. O ano passado eu usei um programa chamado Loom, que eu até gostei. Ele só me incomodava um pouco pela janela ser redonda, e eu não gostava disso, para ser sincero, era uma questão estética. E eu troquei pelo Google Meet para este ano, porque eu achei o Google Meet mais fácil de executar,
e também achei que os Google Meet mantêm um padrão de exibição que tem sido muito usado, principalmente para quem não usa os programas mais, talvez, avançados ou mais sofisticados, como o OBS, que é algo que eu, por exemplo, não tive tempo ainda de sentar e me debruçar para aprender. Então, estou ficando comecei com o Loom e agora o Google Meet, porque eles, novamente, são funcionais. Para o que eu me propus a fazer, o Google Meet agora, ele está dando conta de apresentar essas aulas gravadas. E, por fim, o equipamento, que o ano passado eu não tinha, comecei sem nenhum, quer dizer, eu comecei de forma muito rápida e falei, vamos assim, sem nada mesmo, vamos ver o que acontece e como fica. Claro que o resultado não fica bom, então, ou pelo menos não fica tão bom do ponto de vista da exibição da imagem e do som. Este ano, aí eu adotei o uso de um ring light, de microfone, e também comecei a perceber a necessidade de adequação de sala, do ambiente em que se está. É muito importante, porque mesmo usando um fone de ouvido com microfone, que é o que eu estou fazendo agora, dependendo da sala, pode dar eco, e esse eco, embora no áudio não se manifeste como eco, ele se manifesta com um som ambiente estranho. Então, são pequenas adequações que eu estou fazendo enquanto o carro está andando. Não dá para parar para aprender tudo, para depois fazer, porque senão deixa de fazer e ter esse contato direto com os alunos e ter também a resposta deles sobre o que vem acontecendo. Então, como que se articulam essas videoaulas? Bem, as videoaulas se articulam assim. Primeiro, eu proponho que os alunos leiam um capítulo do texto, né, a cada videoaula, ela equivale a um capítulo do livro. Em seguida, eu proponho que eles vejam a videoaula, porque a videoaula já vai, digamos, amenizar aqueles aspectos de maior dificuldade do texto. Eles partem depois para atividades que ficam no Google Sala de Aula, que são atividades relacionadas ao texto lido e à videoaula produzida. E, por fim, uma semana depois, ou no máximo 2, nós temos a aula síncrona. E aí, na aula síncrona, nós discutimos todo esse percurso. A leitura do livro, a videoaula e o que eles fizeram nas atividades. Mas aí não é uma discussão ponto a ponto. É a partir do que eles trazem de dúvida, o que eles querem comentar. Eu peço também para que sejam vistos filmes, episódios de série, e eles trazem já esse conteúdo articulado de alguma maneira, e em aula nós fazemos uma espécie de refinamento disso, né? uma lapidação do que foi esse conhecimento obtido nesse percurso. O intervalo entre as videoaulas, ele é de 2 semanas, então as aulas são às quartas-feiras, tem videoaula numa semana, na seguinte não tem, que é justamente para que eles tenham 2 semanas para ler os textos antes da videoaula chegar, né, para ler cada capítulo do livro. Isso é um tempo razoável, são capítulos razoavelmente longos, mas 2 semanas é um tempo possível para se ler. Aqui eu deixo uma diferença muito simples entre o que foi o tempo de gravação, o tempo de aula no ano passado, né? Se vocês observarem aqui nos cantinhos da imagem, né? A primeira aula ficou com 1 minuto e 3, a segunda com 59 minutos, a terceira aula teve 3 partes, foi 29, 44, 52 minutos, depois uma aula com 1,17 e uma última com 1,47. Então, o tempo ficou bem irregular no semestre passado. Este ano, eu já estou conseguindo regularizar mais o tempo e deixar um tempo menor. A aula mais longa teve 1,12, a aula mais curta teve 49. Tá? Porque é um tempo, para a aula de curso de graduação, é um tempo bom. Tá? Há, às vezes, recomendações de vídeos mais curtos, mais vídeos mais curtos que contemplem um assunto também que pode ser tratado de forma mais curta. Eu optei por fazer a aula de uma vez, até porque também os alunos podem pausar ou ver depois, conforme eles quiserem. As aulas são divididas no mesmo tempo, da mesma forma, desculpe, que o capítulo. Então, tudo está anotado em subdivisões dos subcapítulos, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 e por aí vai, de forma que o aluno não se perde entre o conteúdo da videoaula e o texto base.
Bom, já vou partindo para a conclusão, né, que são conclusões pandêmicas, quer dizer, desse período que a gente está aprendendo e fazendo ao mesmo tempo. Vou citar aqui algumas vantagens dessas videoaulas. Há uma facilitação do conteúdo, isso é um relato dos discentes, eles têm gostado dessa facilitação, e também eu sinto que estou no caminho de facilitar quando eu proponho a videoaula, porque nas videoaulas eu cito exemplos que o autor não cita, eu mostro pequenos trechos de vídeo e outras imagens que contemplam aspectos para facilitar o entendimento do conteúdo. Ela é uma espécie de acesso rápido para dúvidas, porque uma parte não entendida pode ser retornada, voltar ao vídeo. Há também o aspecto do compartilhamento na rede, porque essas aulas estão ficando disponibilizadas no YouTube. Então, eu acho que para além dos alunos que estão tendo essa facilitação do conteúdo, há também um grupo de pessoas que pode se beneficiar, que tem um interesse nesse assunto, e o prazer docente em adequar-se ao novo, que é algo que eu estou tendo. Eu não achei que fosse dar tempo de fazer, eu não achei que talvez nem fosse necessário, mas quando eu descobri que era necessário, o tempo surgiu e as coisas estão acontecendo. Agora, há algumas desvantagens, claro, que levam um tempo de preparação alto, além dos slides terem que estar muito bem pensados. Também há o tempo de gravação e depois de edição, que consome bastante. Existe falta de estrutura universitária para esse tipo de produção, né? O ring light, microfone, tem tudo sido comprado por mim, porque a universidade não tem estrutura para isso, pelo menos no momento. E também há uma desvantagem que eu considero, que é a pior de todas, que há uma falta de interesse por parte de alguns alunos. Não são todos, mas alguns simplesmente não se interessam por ver, e aí também é uma questão que eu acho que pode estar relacionada à pandemia e a um estado de espírito que não é dos melhores e afeta as pessoas de formas diferentes. Então, concluo aqui, deixo aqui os meus contatos, agradeço muitíssimo a vocês por estarem aqui. É isso, obrigado. Obrigado, professor Fúvio. Eu agradeço muito a sua colaboração.